O treino do Atlético foi antecipado para as 3 da tarde. Isso porque o clube cedeu a estrutura do CT para o adversário, o São José. E esta cortesia foi vista com naturalidade. Eles acabaram de chegar, né? Mas é uma cortesia, né? Até porque eles vão nos ceder o espaço para a gente trabalhar lá em Porto Alegre. E eu acho que esse último treino é um treino já final, né? Não tem o que esconder. Acho que todas as equipes conhecem hoje o futebol do adversário. O duelo pela Copa do Brasil é em 180 minutos, mas o Atlético não vai mudar a postura. Ou seja, veremos um time bem ofensivo. Claro que o mais importante no primeiro momento é a vitória, né? Você vencendo, você já consegue uma vantagem. A vitória por mais gols, ela vai muito em decorrência do jogo, em decorrência das suas ações, em decorrência do que o adversário vai te propor durante o jogo, né? Mas o Atlético não vai mudar o que vem fazendo. No próprio jogo do Santa Cruz, que era um jogo eliminatório, um jogo só, a gente propôs o jogo, marcou alto. Claro que em determinados momentos do jogo você tem que ter uma cautela um pouco maior, porque tem o risco de você sofrer o gol e ser eliminado. Mas amanhã a gente vai tentar manter o que a gente vem fazendo. Eduardo Souza conta com força máxima e trabalha para que a equipe não fique previsível. Após o jogo do Goiânia, esse foi um dos debates nossos da comissão, que a gente tem que começar a criar algumas situações novas, porque a gente sabe que a campanha que nós vemos fazendo, tanto no Goiano como na Copa do Brasil, as atuações que nós temos tido, os adversários, eles têm estudado mais. E que tipo de jogo se imagina? O time gaúcho na retranca, explorando os contra-ataques? Seja qual for a postura do São José, o Atlético está preparado para qualquer situação. Nós temos encontrado isso, né? Tivemos jogos que nós conseguimos superar e fazer até um placar mais elástico. Teve jogos que a gente teve mais dificuldade. Teve jogos que nós tivemos as oportunidades e não soubemos aproveitar. Então nós já passamos quase que 90% dos jogos foram dessa maneira. E o time gaúcho tem como destaque Diguinho. Aos 36 anos, o veterano volante sabe das dificuldades do jogo no Estádio Olímpico. Sabe que vai ser um grande jogo, sabe que o favoritismo é todo do Atlético, né? Se tratar de investimento, de estrutura, de tudo, né? De nome no Brasil e tudo. Mas São José tem algo diferente, né? A gente vem buscando cada dia aperfeiçoar. E o diferente nosso é saber aproveitar as oportunidades que estão sendo nos dadas, né? Passamos da primeira fase, um jogo muito difícil, passamos da segunda, onde enfrentamos a Chapecoense, que era mais um outro favorito, né? E o São José vem com o mineirinho que a gente fala, né? Vem beliscando, né? Comendo pelos cantinhos. Bom, o jogo amanhã, a promoção continua, R$20 o preço do ingresso, tem promoção para as mulheres, R$5. Um abraço para o Gilson Martins, setor dos Afonsos, me cobrou um abraço hoje aqui na janelinha do Face. O Carlos Costa está assistindo a gente lá em Cocalzinho, o Juarez Moraes e também o Wesley Alves. É muita gente. E aí, durante os próximos dias, a gente vai abraçando toda esta rapaziada. É demais a nossa audiência, Wendel Pasquetto. Pelos próximos 3 meses, você termina a sua demanda. No mínimo. É isso aí. Tchau, garoto. Um abraço. Tchau. Até amanhã. O São José joga em gramado sintético e aí o Atlético treina lá na semana que vem. Por isso a cortesia do treino, que não é habitual, né? No CT do Atlético hoje, às vésperas da partida. O confronto contra o Santa Cruz deixou uma lição pro Atlético, que não dá para deixar para depois, porque errou muitos gols naquele dia, né, Evandro? E futebol, a gente fica pensando aqui, analisando, só a grandeza do Atlético, esquece um pouco do São José. O São José é um time pequeno, de Porto Alegre, mas a estatística desse time é boa dentro de casa, principalmente. Ele teve uma derrota em 20 jogos. É um time que você tem que ter cuidado. O futebol anda muito equilibrado, não tem ninguém... Todo dia você vê uma zebra aí no futebol. Esses dias o poderoso Liverpool levou de 3 de um time que está na zona de rebaixamento da Premier League. Então é preciso ter muito cuidado, porque o Atlético é o favorito, isso é teoria, né? Porque na prática pode ser diferente, mas eu acredito que o Atlético tem que se valer do fator campo amanhã, Estádio Olímpico, torcida,
Eu acredito no público ali na casa dos 5.000 torcedores. Talvez não mais, porque o horário é cruel para o torcedor, 9h30 da noite. Mas o Atlético é o favorito, tem que jogar sério, com muito cuidado e procurar caprichar mais, porque para não acontecer o que aconteceu contra o Santa Cruz. Contra o Goiânia também errou muitos gols. Que foi, sim, mas até que o Goiânia não teve muito problema. O Santa Cruz foi aquele time que numa Copa do Brasil engrossou defensivamente falando, meteu uma cera lá o tempo inteiro e danificou o jogo para o Atlético, né? Pênalti é o quê? A loteria? Não, pênalti é capacidade de quem bate, goleiro que defende. Mas, assim, que passa o Atlético aqui, eu acho que passa. Mas tem que jogar sério. E não tem muito segredo com relação a time. O Eduardo tem todo mundo à disposição. E penso que nem com relação à postura amanhã, né, Jean? Sem dúvida alguma, é uma postura de muita intensidade, de muita ofensividade, de um time buscando gol a todo tempo, tentando dominar o seu adversário, um campo doméstico para o Atlético, tem jogado demais, né, no Olímpico, e é sempre uma adaptação para o São José, que joga dentro de casa no campo sintético, um campo que não se parece tanto com o gramado natural, e aí tem que ir se adaptando durante as partidas, durante os jogos. E aí avaliar o São José, o Evandro foi muito feliz aqui, você precisa pensar nos adversários que o São José tem no seu campeonato estadual, né? É aquilo que você utiliza sempre quando a gente vai falar aqui dos goianos na Série D. Sim. Não, perder para time de Brasília, do Mato Grosso, não sei o que tem, Mato Grosso do Sul, nunca um goiano foi longe na Série D. Como se a gente tivesse as grandes maravilhas do Exatamente. planeta aqui, né? E nós caímos de qualidade. Não é o caso do Atlético, que melhorou sua qualidade nos 2 últimos anos. Só que você tem que considerar o outro time. Sem dúvida. Né, que faz frente lá a Inter, a Juventude, que é Série B, o Caxias lá é o campeão. Aí você mede a importância dos times do interior no Rio Grande do Sul. Não, é muito forte, né? Joga contra times campeões do mundo. E convenhamos, joga num centro mais evoluído que o nosso aqui. Sim, Sem dúvida. Um grau de dificuldade muito maior. Com mais recursos, com mais dinheiro e com mais gente para confrontá-lo. Sendo que revela mais jogadores, E você se sabia? prepara melhor. O Vila Nova torce pelo Atlético. Mas por quê, Pasqueto? O Black Mamba sabe disso aqui, o nosso Marquinhos, que é Vila. Se o São José passa, Mais dinheiro na conta. Poder. são 2 milhões que o Vila não tem. Esses dias o Hugo Jorge Bravo falou para mim, falou, ó, Paysandu e Remo, 2 milhões de Campeonato Paraense. Você pega Imperatriz, Botafogo, os times do Nordeste. 3 milhões de né? Copa do Nordeste. De Copa do Nordeste. Sim. Então, é um dinheiro que o Vila Nova não tem. Nesse e caso- que o São José daqui a pouco pode ter. Nesse caso, para o Vila, já foi bom ter saído o Botafogo da Paraíba, o O Santa Cruz. Santa Cruz, Exatamente. o outro Juventude, né? Também saiu. O Juventude. Já teve um time do Sul que saiu. Mas o Juventude é Série B. Teve um outro que saiu, que está no grupo do Vila Nova também. Foram Não. 3 que saíram. O Manaus. Isso. Manaus. O Juventude subiu, né, Evandro? Sim. Então é isso. Sorte ao Dragão amanhã.